Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje eu vou trazer 12 empresas que diversos analistas estão de olho e também trazer para vocês para ver se faz sentido. Como a gente fez com outros vídeos trazendo sobre criptomoedas, sobre ações, fundos imobiliários, também vamos começar a trazer sobre ações americanas. Então, bora pro vídeo. Então, já que esse vídeo está cheio de conteúdo bom, eu vou pedir para vocês nada mais nada menos que um like no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante aí a gente a crescer. Então, vamos começar. Pessoal, a gente lembra que desde 2020 ficou muito mais fácil para o investidor regular ter acesso às empresas lá dos Estados Unidos. Se a gente for recordar, antigamente só quem tinha acesso a BDRs, que é realmente as empresas lá fora com a nossa moeda local, eram investidores qualificados, com um patrimônio acima de 1 milhão, e isso mudou. Então hoje investidor regular tem acesso. Então ficou muito mais simples. E nesse vídeo a gente vai trazer algumas empresas que a maioria dos analistas estão olhando, falar um pouco de cenário macroeconômico, o que a gente está vendo pro cenário em si no médio e curto prazo, fazer um overview aí das análises dos analistas. Sempre é importante, para você que chegou aqui no vídeo, você já deve ter uma noção, mas é sempre muito importante entender quais que são as vantagens de investir no exterior. Então, primeiro trazendo uma carteira diversificada de verdade, ela precisa sair também do risco Brasil, do risco do país. Então, justamente por isso, a gente sabe que o Brasil é um risco bem alto, principalmente o político. Então, uma carteira vencedora é uma carteira diversificada, não só Brasil, mas também no exterior. E se a gente for olhar em termos de tamanho, a nossa bolsa brasileira representa nem 1% de todas as bolsas globais. Então, a gente basicamente, se a gente investir só em Bolsa Brasil, a gente está ignorando 99% das outras oportunidades. Ou seja, a gente está só olhando míope. Isso não faz sentido. E basicamente, para o momento atual, um momento de incerteza, tanto política, quanto com guerra, quanto que até talvez com o variante de coronavírus, é muito importante ter essa diversificação para sair do risco Brasil, também pela moeda, né? A moeda do Brasil não é uma moeda tão forte, então, olhando para dólar, também a gente sai desse risco da moeda. E por fim, para complementar, que é bem importante, a gente entrando nas BDRs, a gente também acessa outros tipos de setores, como o setor de streaming, de carros elétricos, biotecnologia, semicondutores, que são setores que realmente não tem aqui na Bolsa Brasileira. Então são setores que a gente vai estar diversificando mais, vai estar tendo essa exposição, que hoje dentro da Bolsa Brasileira a gente não teria. Bom, diante de tudo isso que eu falei de benefícios, a gente, Investidor Nômade, trouxe aí 12 empresas que realmente a gente viu que analistas estão de olho. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de compra, é apenas para trazer empresas para vocês fazerem as análises de vocês e vocês verem se faz sentido ter na carteira. Realmente um overview e trazer cenários também. E para começar aí essa lista, a primeira da carteira. Essa empresa, ela vale basicamente toda a nossa bolsa brasileira. Eu estou falando da Apple. Ela é negociada na Nasdaq com o código AAPL e a BDR é AAPL34. A Apple é uma empresa de tecnologia que compõe o índice FANGS, que é Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google. Basicamente, a companhia ficou conhecida pelo seu iPhone. Então o iPhone foi com um design inovador, realmente rejuvenesceu toda a indústria de celulares, foi absurdo quando ele começou. Depois com o iPod também, que depois foi se desvencilhando. Atualmente a Apple também traz uma diversificação de linhas de receita. A principal linha é óbvio com o iPhone, mas ela também tem a linha de serviços. Ou seja, eu particularmente tenho iPhone e eu compro o iCloud. Esse iCloud é todos os meses, recorrente, basicamente só para eu ter memória para as fotos e para os vídeos que eu gravo para vocês. Então essa linha de faturamento é muito importante. Quanto mais gente tiver em iPhone, mais pessoas vão querer pagar esses serviços. Apple TV também tem, um pouco menor, mas esse serviço de iCloud é muito forte dentro da Apple. Em termos de estrutura, a companhia tem mais de 147 mil funcionários. E a sede principal é na Califórnia, nos Estados Unidos. E aqui trazendo a imagem, as recomendações do consenso: 37 para compra, 9 neutra e apenas uma venda.
Isso eu tirei da XP, tá? Da Expert da XP. Então todas as análises foram a própria análise da XP que fez. Dividendo, ela não é uma empresa que paga bons dividendos, 0,5%. O beta com S&P é 1, ou seja, o que é beta? Beta é a volatilidade que ela tem com o S&P. Se é 1, ela tem uma volatilidade bem parecida com o S&P. Se o S&P sobe 5, ela tende a subir 5. Não é bem assim, porque pode acontecer fatos relevantes, mas no longo prazo é para ser isso. Margem líquida, quanto que a empresa ganha com uma venda de R$100, quantos por cento ela tem de líquido na conta da empresa, no caixa da empresa? 22,3%. E a margem EBITDA 30,5%. Uma margem muito alta. A segunda da lista, que também muito famosa e basicamente todo mundo usa, é a Alphabet. Código de negociação GOOGL na Nasdaq, e a BDR é GOGL34. É o famoso Google. A Alphabet é um conglomerado de empresas, então não tem só o Google, tem YouTube também, por exemplo, mas é um conglomerado de empresas, é a holding que controla o Google. E a companhia, eu acho que a maioria sabe, ficou conhecida pela sua plataforma de busca, depois foi expandindo para muito mais. Então, o Google hoje é a maior plataforma de busca e uma das maiores de AdSense. Atualmente, o Google também possui essa questão de nuvem e foca também nos serviços, então já tem uma diversificação maior de receitas. Tem o YouTube também, que monetiza bastante, né, em questão de anúncios. Então, o Google já tem uma diversificação muito grande de receita. O Google tem um número de em torno de 135 mil funcionários. Se a gente for olhar as análises, 12 são para compra, 0 para neutra e 0 para venda. Então, todo mundo recomendando compra dos analistas. O rating de mercado é BBB. Dividendo não paga dividendo, isso é importante vocês entenderem. Margem líquida 21%. Margem EBITDA 37%, ou seja, bem alta também. A terceira empresa é a Microsoft. Código da Nasdaq MSFT e o código da BDR MSFT34. A Microsoft basicamente desenvolve software. Ela fornece a infraestrutura e o hardware para as empresas. A empresa ficou mundialmente conhecida pelo pacote Windows e o pacote Office. Então, duas ferramentas importantíssimas para o funcionamento do PC aí de vocês. Então, é uma empresa que também tem essa questão de receita recorrente. As pessoas têm que pagar para ter Windows, têm que pagar para ter esse pacote Office. Então, é uma outra empresa que tem uma receita recorrente com serviços. Ela ganha muito essa escala que ela tem e principalmente a marca é muito forte no mundo todo. E se a gente for olhar, a empresa tem 3 segmentos fundamentais: produtividade e negócios, nuvem e computação pessoal. A Microsoft possui mais de 180 mil funcionários. Sua sede é em Redmond, em Washington, nos Estados Unidos. Como a gente olha aqui nas recomendações, 48 recomendações de compra, 4 neutras, então para manter a posição e aguardar, e nenhuma de venda. O rating dela é AAA, um dos maiores que a gente viu até agora. Dividendo, ela paga também um dividendo bem baixo, 0,8%, beta 0,9%, ou seja, ela tem uma volatilidade menor que Facebook, por exemplo, que é 1%. Margem também altíssima, 27% a líquida e 43% a EBITDA. Quarta empresa da lista é uma empresa que eu particularmente sou fã, é The Walt Disney. Código de negociação na Bolsa de Nova York DIS, e a BDR é DISB34. Então a empresa é muito renomada no setor de cinema. Outra coisa que a gente comentou lá no início do vídeo é trazer empresas que não têm esses segmentos dentro aqui do Brasil. Então, setor de cinema, setor de streaming também, que querendo ou não a Disney tem. Então, a Disney é um conglomerado de diversos setores que são diferentes, são entretenimento, que hoje dentro da nossa bolsa não tem. Olhando também um pouco dos números, a empresa tem 203 mil funcionários, sua sede é localizada na Califórnia também. Olhando ali para as recomendações, 29 de compra, 8 neutras, rating A, rating muito bom. Dividendo paga um pouquinho mais, foi o que mais pagou, 0,9. O beta 1:1, então ele tem um beta maior. Nos últimos anos teve uma volatilidade um pouco maior, porque os parques ficaram fechados aí com o coronavírus, né? Então sofreu bastante. A margem líquida, isso é a média dos últimos 5 anos, está em 10,6%.
e a margem EBITDA em 24,2%. E vamos lá para a quinta empresa. A quinta empresa é a Nike, código de negociação NKE e a BDR Nike 34. Então a Nike é uma multinacional fundada aí nos Estados Unidos que foca em aparelhos esportivos, foca em acessórios, foca em design, foca em marketing, enfim, é uma empresa que todo mundo deve conhecer. É uma empresa gigantesca dentro do setor esportivo. Então aqui olhando as recomendações, 29 de compra, 5 neutras e 2 de venda. Então já é uma empresa que alguns têm são mais receosos, até por ser um varejo, né? Então talvez seja por isso, taxa de juros um pouco alta, é importante tomar cuidado, tá, pessoal? Mas como tem uma marca muito consolidada, bastante gente ainda recomenda. Dividendo 0,8, o beta 1:1, então tem uma volatilidade um pouquinho mais alta. Margem líquida 9,5 e a EBITDA 14,9. Então, por ser um varejo, também tem uma margem um pouquinho mais espremida. Nossa sexta empresa é a Walmart, código de negociação WMT e a BDR WALM 34. O Walmart também é uma empresa dos Estados Unidos, uma loja de departamentos, foi fundada em 1945 e o modelo de negócio também consiste em 3 segmentos. O primeiro deles é o Walmart Estados Unidos, o Walmart Internacional e o Sam's Club. Então a Walmart também tem o comércio eletrônico, tem hipermercado, supermercado. Essa questão do Sam's Club é um clube de assinatura também que eles ganham recorrente. Ela é um fenômeno lá nos Estados Unidos, que no Brasil não cresceu tanto, mas nos Estados Unidos foi fantástico o crescimento. E olhando os números aqui dela, 31 para compra, 10 para neutra e 1 para venda. Então o pessoal já não enxerga barata a empresa, tem bastante neutra ali que é para segurar a empresa, né? Para segurar a ação. A média ali das margens, 2,3 a margem líquida e 6,4 a EBITDA. Então, querendo ou não, esse setor é bem apertada a margem, mas também é uma margem interessante realmente pela marca da empresa. A sétima empresa é a Visa, código de negociação é um V na Bolsa de Nova York e a BDR é a Visa 34. Para quem não sabe, a Visa é a maior processadora de pagamentos do mundo. Em 2021, para vocês terem uma noção, ela registrou mais de 10 trilhões em transação de suas redes. Se a gente for olhar, a empresa realmente não tem por que parar, só se a economia parar como um todo. Hoje a maioria usa Visa ou Mastercard, né? Então realmente a única coisa que me preocupa aqui, realmente não sei se pode acontecer, mas pode, é realmente os pagamentos começarem a ser cada vez mais diluídos com Bitcoin, por exemplo. Claro que Bitcoin não tem como a gente parcelar, né? Isso é a grande ferramenta da Visa, é o parcelamento. Mas vai que um dia tenha, então pode ser algo que possa desbancar a empresa. Se não, acredito que não tem outra maneira. Vamos olhar aqui a recomendação, 38 para compra, 5 neutra, o rating é A, tem mais de 20 mil colaboradores. Se a gente for olhar aqui o beta, 1 também, dividendo 0,6, e agora o que vocês vão se apavorar é a margem, né? Margem 48%, ou seja, se ela vendeu 100 mil, 48 mil é líquido dentro do caixa da empresa, é absurdo. Margem EBITDA é 68%, é fantástico, ela tem muito pouco custo, tem muito pouco desembolso, então uma margem absurda. E querendo ou não, se vem algum concorrente, ela pode baixar a margem e mesmo assim vai ter uma margem altíssima. É uma empresa muito, muito interessante. Vamos para a nossa próxima empresa, que é a famosa Berkshire, código de negociação BRK.A ou BRK.B, tem a A e a B, tem as duas classes, e a BDR é BERK34. Então, acho que a maioria dos investidores conhecem, a Berkshire é um conglomerado de empresas que são administradas por duas pessoas que são fantásticas no mercado, uma é Charlie Munger e a outra é o Warren Buffett. A maior parte do portfólio está investido em Apple, mas a maior parte das receitas vem do setor de seguros, setor de rodovias e utilidades públicas. Então a empresa dispensa comentários simplesmente porque o Warren Buffett foi o maior investidor da história. Hoje ele continua dentro da empresa, então mesmo com seus 90 e poucos anos ele continua na administração da empresa, claro, um pouco menos de relevância,
mas continua. Então a empresa ainda tem o dedo dele e é uma empresa bem tradicional. Ela busca investimentos olhando muito o valuation, olhando o crescimento da empresa no longo prazo. E uma curiosidade também é que ela não paga dividendos, nunca pagou, nem tende a pagar. Hoje a empresa ela tem mais de 360 mil funcionários e a sua sede é localizada em Omaha, nos Estados Unidos. Tem duas recomendações para compra, uma neutra, dividendo, como eu comentei, é zerado, o beta é 0,9, ou seja, é um pouco mais conservadora, ela não tem tanta volatilidade. E aqui um caso interessante, a margem líquida é 16,7 e a margem EBITDA é 13,5. A margem líquida é maior que a margem EBITDA. E vamos para a nossa nona ação. A nossa nona ação é o Booking, código de negociação BKNG e a BDR BKNG34. O Booking bastante gente conhece, ela é a maior agência de turismo em questão de receita na forma online. E a empresa também oferece outros serviços, como hospedagem em hotel, acomodações em hotéis, passagem de avião, locação de carro, enfim, entre outros. A empresa é totalmente verticalizada nesse sentido de viagem. E o faturamento da companhia é basicamente proveniente das pessoas que fazem as reservas dentro do aplicativo. Ela ganha um ROA, que a gente chama, um spread dentro dessas reservas. E a empresa, olhando os números aqui, 17 para compra, 15 para neutra. Deve ser pela questão realmente da volta da economia, a gente ainda não sabe o que pode acontecer. Então é uma empresa que tem que tomar um pouco de cuidado, mas é uma empresa excelente, hoje é a líder do setor. E tem um para venda também. Tem mais de 20 mil colaboradores, o beta é 1,2, ou seja, tem uma maior volatilidade comparado com o S&P. Margem líquida 19,8% e a margem EBITDA 33%. Uma margem bem alta, basicamente porque o que ela opera é realmente esse intermédio, né, entre você e as acomodações. O que ela tende a ganhar clientes é com o marketing que ela faz, né? Com a prospecção que ela faz. Nossa 10ª companhia é a Coca-Cola, código de negociação KO e a BDR é Coca34. Coca-Cola, bastante gente conhece, é uma empresa de bebidas, fabrica para o mundo todo. Ela é muito famosa pela própria Coca-Cola, mas não tem só isso. Ela tem mais de 500 marcas dentro da companhia e serve mais de 200 países, também servindo mais de 1,7 bilhões de doses por dia. Ela também é uma daquelas empresas que paga dividendo recorrente e tende a crescer todos os anos. Então isso é bem interessante, até por ela ter uma receita bem consolidada. Querendo ou não, ela está na questão primária do nosso consumo. Hoje, quem toma Coca-Cola todos os dias é muito difícil parar. Claro, vai fazer uma dieta, pode tirar, mas vai para zero. Então, hoje a Coca-Cola está no dia a dia aí de muitas famílias. Então, também ela tem um ganho recorrente muito forte. Atualmente, ela possui mais de 700 mil funcionários ao redor do mundo e foi fundada em 1886, ou seja, uma empresa há mais de 100 anos, sediada em Atlanta, na Geórgia. O consenso é 20 para compra, 8 para neutra. Dividendo, como eu mencionei, um pouquinho mais alto, 2,8, até pela consolidação do mercado. E esse dividendo em questão de valor, ele sobe todos os anos. Margem líquida 17,5 e a margem EBITDA 36,8. Vamos para a nossa 11ª ação, é Advanced Micro Devices. O código de negociação é AMD e o da BDR é A1MD34. Então essa empresa aí sim eu acredito que é um pouco mais desconhecida da maioria das pessoas, mas é uma empresa norte-americana que faz design de microprocessadores para a indústria de computação e eletrônica. Ou seja, também está nesse meio de computação. É um setor bem diferente, um setor muito promissor. E a empresa está bem nesse meio que a gente vê com muita gente comentando, com os chips computacionais, semicondutores, que a gente viu falando de crise dos semicondutores. Então, os chips que ela fornece tem no Xbox, tem no PlayStation, tem no teu próprio computador. Então, essa empresa é realmente para isso. Ela faz esses chips, não só isso, ela também tem uma questão de data center. Então, o mercado dela é um mercado que tende a crescer, está crescendo cada vez mais, e ela é o pilar fundamental. Se não tem ela, o preço sobe e ela continua ganhando. Então, realmente é uma empresa bem consolidada, bem interessante.
uma empresa que hoje a receita subiu em torno de 20% lá na crise, é uma empresa que tende a ter uma valorização interessante no longo prazo. E dessa empresa eu não consegui pegar com a XP o compilado dos analistas, então eu vou ficar devendo para vocês, mas se vocês quiserem, dê uma estudada, se vocês quiserem também deixem nos comentários para eu fazer um vídeo só especificando dessa empresa. Certo, pessoal? E a gente vai para a nossa 12ª empresa e última, mas não menos importante, que é o JP Morgan, código de negociação JPM na Bolsa dos Estados Unidos, e a BDR JPMC34. Ela é uma das que também tem uma maior história, ela tem mais de 200 anos de história, então uma empresa que já passou por diversas crises, principalmente uma das maiores crises financeiras do mundo, e continuou com o segmento dela tranquilo. Hoje ela é uma das também maiores empresas que tem gestão de recursos, ou seja, patrimônio sob custódia. Se a gente for olhar no setor financeiro, ela é a líder, então com cerca de 3 trilhões de dólares sob gestão. A empresa também é uma líder na questão dos serviços, por conta da segurança que ela tem, por conta também da solidez. Ela tem o serviço de Investment Banking, serviços financeiros para pessoas, para negócios, né? Serviços bancários de varejo, processamento de transações, gestão de recursos, entre outros. Enfim, a empresa é totalmente consolidada. Mais de 200 anos de história, imagina isso. Então a empresa realmente é fantástica. Essa é outra que eu não consegui aí o consolidado dos analistas, mas hoje a empresa está bem descontada, ela caiu bastante com a crise, justamente porque a Bolsa dos Estados Unidos sofreu pela questão da taxa de juros aumentando. Uma empresa que caiu, não mais que as de tecnologia, mas também caiu. Então, importante dar uma olhada. Se vocês quiserem um vídeo também, podem deixar nos comentários que eu faço, não tem problema nenhum. Mas então é isso, pessoal. Quis trazer o que os analistas estão enxergando das empresas, trazer um pouquinho delas, não entrei muito em detalhe. Como eu comentei, se quiserem, eu faço um vídeo exclusivo só de cada uma, mas quis trazer um compilado global delas, até porque realmente a Bolsa Americana, tanto a Nasdaq quanto a S&P 500, caiu bastante esse ano, então talvez seja uma oportunidade para quem não tem, talvez faça sentido botar um percentual lá fora. Então, também qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima!